grandemente. Vamos orar? Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Não há outro Deus ao qual devamos servir e adorar. Muito obrigado, Deus, por esse banquete, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor nos dá nesta noite. Sairemos daqui certamente, ó Pai, revestido da tua unção, da tua graça, do teu poder. Mas queremos, ó Pai, agora nesse momento, ó Deus, ouvir a tua voz através do teu servo. Usa, ó Deus, conforme teu querer. E que saímos daqui, ó Deus, certo de que ouvimos a tua voz. O que precisamos ouvir nessa noite é a oração que nós fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente boa. É muito bom estar aqui com os irmãos e para falar sobre algo bastante relevante. Eu, como sou nascido na década de 70, eu conheci aquelas pregações na década de 80 sobre algumas coisas que a gente até achava esquisito, a gente achava engraçado, a gente achava que era teoria da conspiração, uma preocupação com a nova era, com um novo tempo que estava chegando e assim por diante. Mas essa geração, hoje, com certeza, deve perceber que muitos nós estão sendo dados que se confirma aquilo que parecia neurose na década de 80. E uma das coisas que não sei você, mas eu observo, talvez por neuroticidade, não sei, mas eu na minha neurose eu fico desconfiado de que parece que há uma intenção em desconstruir a figura masculina. Eu não sei se você consegue perceber que quem cresceu na mesma época que eu deve lembrar daquele camarada que vinha umas 5, 6 horas da tarde com uma camisa de botão surrada, uma calça de tergal, uma sandália, acho que a marca era franciscana ou franciscano, um negócio assim mais ou menos. Aí às vezes vinha com a sacola, com abacate, com pão, alguma coisa assim. Aí aquele moleque jogando bola na rua parava, ia lá, benção ao pai, pegava aquela sacola e levava. Eu cresci vendo isso. Eu cresci vendo pai, cresci vendo mãe. Eu cresci vendo o pessoal que ganhava pouco, mas a mãe estava cuidando dos filhos. E o pai estava trazendo aquele dinheiro suado, pouco, casa humilde, poucas coisas. E a gente, por exemplo, pegava aquele calçado velho, dobrava a parte de trás e andava com o calçado velho. Eu queria tanto ter um quichute, porque eu só tinha conga, né? E o quichute já era vergonha para alguns. E a gente não ganhava uniforme. Os pais pobres da gente tinham que comprar o uniforme. E aí tinha que pegar o escudo, né? Esqueci o nome, o brasão do estado ou do município, para colocar o bolso. E às vezes a mãe da gente, se não tivesse máquina, ia ser na mão, porque as mães sabiam costurar. E aí nisso tinha que ser na mão e colocava aquilo. E boa parte dos nossos pais, quando a mãe precisava trabalhar fora, o irmão mais velho tomava conta do irmão mais novo. E o vizinho tomava conta dos filhos em casa e entregava a gente para os pais. E ai de nós se xingássemos um palavrão perto de um adulto. Se a professora falasse assim: olha, vou mandar um bilhete aqui para sua mãe, era morte. Porque o professor gozava de fé pública. Se o professor dissesse que o filho tinha feito uma bagunça, a gente já apanhava antes da prova. Agora é o professor que apanha, porque o filho da mamãe ele é inocente. E aí, hoje, vivemos uma época um pouco estranha. Eu cresci com aquela ideia, né, de que, olha, eu sei que a expressão é errada, mas era assim que a gente falava: quem pariu Mateus que embale. Hoje não. Hoje a turma faz filho e os avós que cuidam. E aí a turma faz mais filhos, os avós continuam cuidando. E os garotos crescem sem saber quem são seus pais. Porque se não estão ausentes fisicamente, estão ausentes moralmente. E aí a gente tem, por exemplo, a mulher tendo que matar no peito o papel de homem e de mulher. E aí nessa situação, quando você vai ver, o homem acaba crescendo sem uma referência masculina. Porque ele cresceu
vendo a mãe jogando nas duas posições. O que é ser homem? Aí ele aprende com o quê? Com televisão, agora com internet. E eu pergunto, o mercado está realmente preocupado com a formação dos nossos filhos? E aí a gente tem o que a gente tem hoje. Hoje parece que o homem é o mal da humanidade. Ou como, por exemplo, algumas mulheres dizem para outras, ele é um estuprador em potencial. E eu cresci vendo o homem como uma figura de proteção. Até quando as meninas vinham do baile, elas vinham com os colegas, acreditando que os colegas a protegeriam. E então, eu não sei se dá para perceber que a figura masculina hoje, para mim, é uma coisa confusa. Para mim, é confuso. O que é ser homem? Mulher eu já não sei mesmo, né? Porque basta alguém dizer que é mulher. E eu brincando, né? Vindo com o Rodrigo no carro, eu falei, eu sou um jabuti. E eu quero ver quem vai me dizer que eu não sou, porque hoje em dia nós somos orientados por aquilo que sentimos. A biologia não diz mais nada. Nossa estrutura óssea, nossa estrutura cromossômica, nossa estrutura hormonal, nada mais disso importa. O que importa é o que nós sentimos. Então, eu me sinto um jabuti. E aí, nesse caso, eu não sei se dá para perceber, homens. Estamos vivendo uma época muito difícil. E é uma batalha desigual. É uma batalha desigual. Porque homens como esse do passado que eu falei, que lutam para defender a sua família, que são firmes com seus filhos, que querem ser o provedor do seu lar, que querem proteger a sua esposa, já não são mais vistos com bons olhos. O homem da moda é o homem fofo. Agora, a pergunta é até que ponto o homem fofo está disposto a botar a cara para defender a sua mulher. Então eu não sei se dá para você perceber que estamos vivendo um período difícil. Para nós nem tanto, porque nós já estamos em extinção. A preocupação é a próxima geração. Porque se nossos meninos forem amamãezados, vão ser mais uns para entrarem na fila para fazer filho e não sustentar. Vão ser mais um para ser filho da mulher. E a mulher, com seu jeito maternal, vai adotar o moleque, que vai dar trabalho para ela. Então eu não sei se dá para perceber. Pode parecer pessimismo da minha parte, eu sei que é noite de festa, mas homens com a preocupação mencionada no louvor do nosso irmão agora há pouco, de como eu vou sustentar minha família na pandemia. Eu brincando, conversando com o Rodrigo, eu falei que na pandemia eu fui desidratando a ponto de precisar vender meu carro. Os irmãos já me conheceram melhor de vida, né? A economia a gente vê depois, mas quem teve que pagar minha luz fui eu. E aí nesse período, como é que eu faço, Senhor? Remédio, eu não podia ver meu filho tossir, porque eu não pensava na tosse, eu pensava no remédio. Aí nisso, e agora para comer isso, para comprar aquilo, como é que vai ser, ir médico e não sei o que lá, e conta, e aí você vai pagando conta tocando flauta. Agora a luz, atrasa o aluguel, agora o aluguel, atrasa a luz, agora compra isso, não compra aquilo. Um moleque não sabe o que é isso. Não. O moleque está arriscado ainda a falar para a mulher, pô fulana, acabou o açúcar. Você está entendendo? E ela tem que cuidar dele, né, e dos filhos que ele fez nela. Então, tempos difíceis, onde todo mundo é muito macho para botar banca, mas não é macho para assumir responsabilidade. É muito macho na internet, mas não é macho para capinar um quintal. Não é macho para vender um picolé. Não é macho para ir para a praia vender água mineral, porque tem estudo. Então eu não sei se dá para perceber. Para mim, irmãos, a figura masculina não está sendo desconfigurada do nada. Para mim é interessante isso. Até porque, se nosso país entrar em guerra e a gente não tem homem, como é que vai ser? Pensa comigo. Quem vai defender a soberania nacional? Se bobear, tem uma geração de homem fofo que nem valoriza isso mais. Então eu não sei se dá para perceber. Estamos vivendo tempos difíceis.
tempos difíceis, em que discursos como o meu são vistos como discursos de ódio, discursos fundamentalistas, discursos reacionários. Que está arriscado se eu falar para o meu filho, para de chorar ou deixa de ser mole, está arriscado eu tomar uma coça na rua. Quando, por exemplo, o Provérbios 24:10 diz, se te mostrares fraco na hora da angústia, a tua força será pequena. E vão me julgar se eu forçar a barra para o meu filho ser um cara forte. Então eu não sei se dá para perceber, esse é o nosso tempo. E antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria que você, homem, fechasse os seus olhos, colocasse a sua mão no seu coração e orasse comigo através desse louvor do Regis Danese, que todo mundo conhece, não precisa de projeção, não precisa de nada, porque todo mundo conhece essa música. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto. Só pra te ver, olhar para ti e chamar a tua atenção. Rasga o teu peito e fala para Ele, olha para nós, Senhor. Olha para nós, Deus. A luta está desigual, Senhor. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Eu largo tudo. Na minha vida, Sara, Deus, me ensina a ter santidade. Eu quero amar. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, como Zaqueu. O mais alto que eu puder. Só pra te ver, olhar para ti, chamar tua atenção para mim, Senhor. Eu preciso de ti, Deus. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Largo tudo para te seguir, ó Deus. Entra na minha casa, na minha vida. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar, pois o Senhor é meu bem maior. Só vocês entram na minha casa, na minha vida. Ouve os homens, Senhor. Ajuda a gente, Deus. Me ensina a ter santidade. Eu quero amar, pois o Senhor faz um milagre em mim, Deus. Entra na minha casa, entra na minha vida.
todas as feridas, Deus. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Era só para fazer uma oração, mas eu aproveitei para tirar uma casquinha disso aqui, né, gente? Pô. Mas a proposta dessa noite é: seja um autêntico homem de Deus. E como a gente está numa época em que qualquer coisa significa qualquer coisa e o dicionário não tem mais utilidade nenhuma, então eu estou fazendo igual, quando eu vou pregar agora, igual trabalho acadêmico, definindo os termos. Então, quando eu falar uma coisa, essa coisa significa o que eu estou dizendo, para a gente não ter dificuldade. E aí, o texto está dizendo para nós: sejam santos, porque eu sou santo. E na época que a gente vive, santo tem sido uma palavra confundida com perfeito. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque nós não somos perfeitos. O homem cristão, ele é um homem como qualquer outro homem. Ontem, uma colega de trabalho, não sei nem se ela ficou um pouco chateada comigo, eu sei que ela estava se sentindo agradecida, né, por uma coisa que eu fiz lá no setor, e ela falou: Roberlan, vou te dar um abraço. Beleza, tranquilo, ela me abraçou, eu abracei e tal. Ela: eu sei que você não gosta de contato físico. Eu falei: como assim? Ela: eu falei: não é que eu não gosto, eu só evito. Aí ela: não, é porque você é pastor. Eu falei: não, é porque homem e mulher é uma combinação perigosa. Que isso, Roberlan, eu sou casado. Eu falei: não, só estou falando que é uma combinação perigosa. Aí talvez você pode pensar assim: que isso, pastor? Não, eu lembro que na minha época de namoro, minha sogra era um zagueiro. Sabe, tinha um negócio chamado Unijovem na minha juventude, não dá para explicar agora. Mas aí, teve uma onda de gravidez na minha igreja, e naquele período, se a menina engravidasse, o pastor não fazia o casamento. Estou falando sério, não é mentira isso. E o que acontece? E a menina não casava de branco, casava de rosa chá, goiaba, alguma coisa assim, né? A minha geração viveu uma época como essa. E ainda aí tem que bater de porta em porta para ver qual que seria o pastor progressista, né, desviado, que ia fazer o casamento dela, né? Porque os pastores mesmo de verdade, raiz, não iam fazer. E aí, nesse período, muita gente pode ter pensado: poxa, Roberlan é consagrado. Não. O mérito todo é da minha sogra, Deus a tem em bom lugar. Então, nesse caso, era um zagueiro. E eu lembro que teve um período que eu estava chateado, que tanto que ela ficava marcando em cima, e ela falou assim: fogo e pólvora não pode ficar junto. Mas eu sou crente. Ela não entendia que os nossos hormônios eram convertidos. E eu sou grato a Deus por isso, porque nós anulamos a nossa humanidade. O camarada não se alimenta direito, não bebe água, não dorme, e ele acha que ele vai estar com um humor maravilhoso, vai estar com uma disposição incrível, vai estar animado e feliz da vida. Não vai, porque nós não somos apenas espírito, nós não somos apenas alma, nós também somos organismo. E qual é o problema? Se a gente não considerar a nossa humanidade, a gente vai fazer um monte de besteira. Então, às vezes pode parecer que é o louvor que está demorando para acabar e você está doido para sentar. Às vezes não é o louvor, às vezes é falta de beber água. Entende? Às vezes é falta de condicionamento físico. Então, ou seja, tem uma série de coisas que a gente às vezes não dá a devida atenção, porque a gente pensa que a gente é um Gasparzinho vestindo um corpo. Não é. Aí talvez você diga: mas o que isso tem a ver com masculinidade? É que ser santo não é perfeito. Ou seja, o fato de eu estar tendo um problema no casamento e achar que a minha vida seria melhor se eu me envolvesse com aquela colega da faculdade, isso é coisa de ser humano.
Então eu preciso lembrar que homem de Deus é homem, e eu tenho que estar sempre com a guarda alta, porque a vida é combate. E qual é a parte interessante? Os críticos do homem que cai não conseguem perceber que ou eles não foram pegos, ou eles podem vacilar e incorrerem no mesmo risco. Porque todos nós somos barro e sopro, nada mais. Pena que existem pessoas que não conseguem perceber isso. E aí não freiam antes da curva. Eu nunca freiei na curva, nem sei como é. Mas deve ser complicado você frear e o carro patinar. Eu não gosto nem de pensar na cena. E tanto de ficar nessa neurose, vocês perceberam que eu estou aqui pensando lá, né? Eu freio sempre antes. E aí, nesse papo aqui de seja um autêntico homem de Deus, deixando claro que santo não é perfeito, santo é separado. E eu lembro que eu expliquei isso aqui, agora eu não lembro nem qual foi a mensagem, né, falando sobre a questão de uma barra de chocolate. Se eu pego um pedaço daquela barra de chocolate, aquele pedaço é meu. Por exemplo, essa água, até o presente momento, é da igreja. Mas a partir do momento que deixaram para mim, só um instantinho, arrumei um jeito de parar para pegar minha água, né? Aí nisso, por exemplo, essa água agora está santificada, ela me pertence, separada para mim. Entendeu a ideia do substantivo santo e do verbo santificar? Não tem nada necessário, nada de religioso aqui, tem a ver com você ser separado. A palavra significa isso. Nós, como crentes, somos separados para Deus. Deus, enquanto santo, é separado porque não há nada nem ninguém que se compare a Ele. Aí, quando a gente pensa, fulano é um homem de Deus, fulano não é homem de Deus, a gente pensa em perfeição. E aí talvez alguém pense, mas por que ele veio logo para a área sexual? Porque geralmente o homem, né, está muito relacionado a essa situação, né? Mulher está mais naquela questão do romance, né, essa coisa toda. Embora hoje em dia, né, elas estão descontroladas, o mundo está mudando. Mas agora, até, né, eu sou da antiga, né, então eu sou de um outro tempo. Mas assim, numa situação como essa, às vezes a pessoa ela não consegue perceber que santidade não é perfeição. E a consciência da santidade é que faz a gente buscar aperfeiçoamento. Deus não merece que eu viva dessa forma. Deus merece que eu viva de outra forma. Deus não merece que nossa igreja seja assim. Deus merece que a nossa igreja melhore. Então essa consciência é como, por exemplo, se você é casado, você não vai brincar com as moças como você brincaria se fosse solteiro. E se brinca, está errado. Porque você tem um limite. E elas têm que perceber que há um limite também. Está dando para entender? Ou seja, qualquer irmã pode brincar comigo. Mas a irmã precisa perceber que ela está brincando com um homem que pertence a alguém. É diferente. O cara solteiro não, ele está aí, ó. Alô, olha aí, né? Quem está solteiro aí, levanta a mão, estou brincando. Então, deu para perceber? É outra situação. Você está muito novo, meu filho. Então, nesse caso, aí o rapaz animado. Então, nessa situação, deve ter uns caras de 40 anos ainda na tua frente. Então, nesse caso, mas aí é outro assunto. Então, vamos para as definições. Aquele clique, Leonardo, por favor. Aí, nessa pregação aqui, ser autêntico é ser genuíno, é ser verdadeiro. Aqui ser autêntico não é ser perfeito. Ser autêntico é o seguinte: eu ainda não venci o meu vício de fumar. E eu não vou fingir para todo mundo achar que eu sou crente. Eu vou pedir ajuda. Se for o caso, eu vou toda semana no gabinete do pastor pedir para ele me ajudar. E eu não vou ficar dissimulando uma perfeição que eu não tenho. Esse é um grande problema que temos. A gente diz que as pessoas que vivem no pecado, elas são hipócritas. Mas a gente não para perceber que se elas chegarem e botarem tudo para fora aquilo que elas estão passando, que a gente vai, você, fulano, como é que pode? Entende? Então eu não sei se dá para você perceber que assim, a gente vive numa sociedade interessante. Todo mundo faz um monte de coisa errada, mas, né, ninguém sabe. Então esse monte de gente que faz coisa errada aponta o dedo para quem foi pego.
era assim na minha juventude. Ou será que só as meninas que engravidaram antes do casamento que faziam os paranauê? Tá dando para entender? Então, aqui quando a gente está falando de autenticidade, a gente está falando de honestidade, de sinceridade, de verdade. Olha, eu travo essa luta aqui, eu preciso de ajuda. Eu posso contar com você, meu irmão. Entende? Eu lembro que eu fui pregar num retiro de homens. Eu tenho costume de gravar minhas pregações. Hoje eu não estou aqui gravando porque eu estou pegando um negócio alto nível aí, né? Coisa de Estados Unidos, outra situação, né? Então, que nem eu falei com o pastor Francisco. Falei, lhe conheço da mídia, né? Então, quando eu estava gravando, terminei de gravar, aí o irmão pediu a palavra. E aquele monte de homem lá no retiro. E ele falou assim, eu queria que os irmãos me ajudassem. Porque eu não estou conseguindo vencer o meu vício em pornografia. E eu cheguei ao ponto em que meu filho de 10 anos me flagrou vendo pornografia. E eu preciso que vocês me ajudem. E quando eu vi aquele monte de homem botando a mão no ombro dele, eles começaram a orar, eu falei, isso é igreja. Igreja não é um lugar de homens que não pecam. Igreja é lugar de homens que não são cara de pau. Aí que está a diferença. Igreja não é um lugar que a gente tem porta larga para pecado. Igreja é um lugar que a gente diz para o cara, tá errado, mas conte comigo para ajudar você. Porque você já tem o diabo para te tacar pedra. E até porque o meu telhado não é de vidro para eu fazer isso. Então, definindo aqui, ser autêntico é ser genuíno e verdadeiro. Não tirei da minha cabeça, foi do dicionário do professor Pasquale, tá bom? Homem na minha pregação é macho. Desculpa se parece machista eu chamar homem de macho, né? Tomada pode ser macho, né? Mas agora homem já não pode mais porque é machismo. Tudo bem, entende? O tigre pode ser macho, o homem não pode porque é machismo. Tá dando uma ideia? Mas aqui nessa pregação, homem é macho, tá bom? Posso fazer, a pregação é minha, já era. Então, um ser humano do sexo masculino. Não vou falar gênero, porque gênero qualquer um pode dizer que é qualquer coisa. Não é mesmo? Então assim, se de repente uma pessoa, né, que tem a pelve mais larga, né, que uma pessoa que menstrua, uma pessoa que tem glândula mamária natural, sem pitangui, se uma pessoa assim disser que é homem, é uma questão de gênero. Não estamos discutindo isso. Eu estou falando de alguém, né, que nasceu com um determinado órgão genital, certo? É disso que eu estou falando. E só estou falando de dicionário, tá, irmãos? Não estou dando nenhuma opinião aqui a respeito, nem no que a Bíblia diz, porque se a gente for dizer o que a Bíblia diz a esse respeito, a gente ainda pode trazer problema para a igreja dos outros. Então estou falando de dicionário, definição, tá certo? Então, homem aqui, nessa mensagem, é macho, é um ser humano do sexo masculino. Tá bom? Assim, não sei o que significa homem na sua cabeça, mas aqui nessa pregação, homem é isso. Definindo o autêntico, definindo o homem, Deus. Não peguei do dicionário, peguei da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Deus não é um cara legal, não é uma energia positiva, não é um bom fluido. Aqui Deus é o Criador, sustentador, redentor, juiz. Deus vai julgar, tá? Só Deus pode me julgar. Eu teria medo de falar isso. Então, nesse caso, juiz e Senhor. Senhor quer dizer que Ele manda, tá? Senhor não quer dizer que Ele é só o cara que morreu na cruz para salvar você. Senhor significa que Ele manda na tua vida. E se Ele não manda na tua vida, não é teu Senhor. É só um pronome de tratamento. Então, nesse caso, juiz e Senhor da história e do universo. Ou seja, nada que está acontecendo aqui no Brasil pegou Deus de surpresa. Nada que está acontecendo na igreja desse tempo pegou Deus de surpresa. Eu sei que os irmãos da década de 80, se pegassem uma máquina do tempo e vissem o que a igreja evangélica brasileira é hoje, eles iriam voltar e falar assim, gente, a gente tem que fazer, tipo o Exterminador do Futuro, vamos fazer alguma coisa, porque lá na frente vai dar ruim. Entendeu? Então, nesse caso, já definimos autêntico, homem, Deus e atualidade. A atualidade é este tempo pós-moderno. Não dá para entrar em toda uma discussão sociológica e filosófica, mas
esse tempo pós-moderno, né, atualidade, esse tempo pós-moderno, cuja mentalidade é sustentada pela pluralização, privatização e secularização. Pluralização seria o seguinte: tudo é escolha. Vivemos numa sociedade de supermercado. Você não gostou da minha pregação, você vai na internet e ouve outra. Você, por exemplo, não gostou do conselho do seu pastor, você procura um outro pastor, sem falar para o seu pastor que você está procurando outro pastor para pedir conselho, e o outro pastor, sem te perguntar se você conversou com o seu pastor, e sem conversar com o seu pastor, vai orientar você. Aí eu pergunto, seu pastor é seu pastor mesmo? Porque pastor é aquele que pastoreia. Se você ignora o seu pastor e procura outro pastor, eu desconfio que seu pastor é o outro pastor. Eu desconfio, posso estar errado. Então, nesse caso aqui, pluralização. Vivemos numa sociedade de supermercado. É aquele negócio, quem é casado aqui, sabe que não é todo dia, né, que é dia de festa. Desculpa, solteiro, alguém tinha que te contar. Agora, o que acontece? Existe, mas tudo bem, né? Eu determino, eu declaro, né, que vai ser diferente no teu casamento, né? Então, se você comprar meu livro, eu determino com mais força e mais fé. Mas assim, nesse caso aqui, observa bem, pluralização, você pode reparar, tudo é escolha. Entende? Não estou feliz com a minha mulher, vou para outra. E fiz sexo, engravidei. É mesmo, sabia não? Mas é o seguinte, o filho vai atrapalhar a minha vida. Dá para arrancar esse negócio daí? É um amontoado de célula. Deu para entender? Tudo é escolha. Não existe aquela ideia de assim, peraí, eu tenho que arcar com isso aqui está certo, isso aqui é errado, meu pai me ensinou assim, meu pastor me ensinou assim. Não. Se meu pastor me ensinou assim, mas meu professor lá na faculdade ensinou diferente. Meu pai me ensinou assim, mas o pai do meu colega ensinou diferente. E aí você escolhe aquilo que custa menos esforço ou traz mais prazer. Que nem eu brinco com meus colegas lá na academia, eu faço musculação. Quem geralmente faz e não parece tem que dizer, né, gente? Então, eu faço musculação. Aí, nesse caso, agora, outubro, novembro, dezembro, começa a aparecer um monte de gente. Uns homens e umas mulheres que eu nunca vi. Por quê? Porque o corpo que a pessoa demorou 40 anos para estragar, ela quer resolver em 3 meses. Ela construiu aquele corpo durante 40 anos. E em março, ela quer estar igual a Gisele Bündchen. Entende? Ele quer estar igual o Arnold Schwarzenegger. Deu para entender? Então, nessa sociedade de supermercado, tudo é escolha. E aí o cara, por exemplo, o que dá menos esforço? Eu vou tomar um negócio, vou ficar igual o Hulk. Então é mais rápido. Eu vou fazer esse jogo aqui e vou ficar com dinheiro mais rápido? Beleza. Por que eu vou pegar o caminho de trabalhar, estudar, fazer concurso, fazer atividade física, independentemente do desenvolvimento muscular? Não. Eu quero um negócio rápido. Eu quero chegar logo, né? E aí, eu lembro de uma música do Lobão, Decadência, Veca, Elegância, quando ele fala que é melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Cazuza cantou uma música dele, Vida Louca, Vida Breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Isso aconteceu com o Cazuza. Então, diante de uma situação dessa, né, o que seria a atualidade? Um tempo pós-moderno cuja mentalidade é sustentada pela pluralização, pela privatização e pela secularização. O que seria a privatização? Seria o que Rubem Amorés, no seu livro Cabode, fala sobre a cristalização da importância do privado. Oi? Vou explicar. Cada um na sua é a minha verdade. Deu para entender? Por exemplo, agora eu não sei qual foi o país da Europa, teve uma conferência das pessoas que se identificam como cachorro. Aqui você pode rir, dependendo do lugar, se você rir, vai dar ruim para você. Porque a pessoa se identifica como cachorro. E elas latem, elas uivam, andam na coleira. E elas não têm nenhuma disfunção à luz da psicologia do nosso tempo. Agora, você crê que existe Deus, um ser invisível,
Aí já pode ser um delírio, pode ser imaginação, pode ser um amiguinho imaginário, um monte de coisa. Se eu não estiver satisfeito com o meu braço direito e procurar um médico agora e começar a procurar tratamento para amputar, vão dizer que eu tenho problema. Mas se eu quiser amputar o meu pênis, eu vou ter um pouco menos de dificuldade. Eu não sei se dá para entender. Tempo difícil, irmãos. Tempo difícil. Tempo que o simples fato de você questionar já é um problema. Já é um problema. Eu costumo dizer para algumas pessoas, eu cresci ouvindo Capital Inicial, Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Plebe Rude. Se esses caras cantassem essas músicas hoje, na mesma intensidade do passado, talvez fossem presos. Que apesar do Estado ser lento, pesado, pegar tudo, você compra uma Coca-Cola, você paga imposto, mas não lhe devolve nada em segurança, educação e saúde. Mas se você criticar essas pessoas iluminadas, você é um inimigo público. Tempos difíceis, irmãos. Tempos difíceis. E nesse período de privatização, onde cada um tem sua verdade, eu sou um jabuti, e você é o que você quiser. E aí nisso, cada um se identifica com qualquer coisa. E eu conversando sobre essa questão com o ChatGPT, eu gosto de conversar com o ChatGPT porque ele é enviesado, mas ele não é mal educado igual o pessoal do Twitter. E aí nisso, batendo esse papo sobre quem nasceu no sexo masculino, quem nasceu com sexo feminino, a gente foi batendo um papo sobre essas diferenças biológicas, ele concordou com tudo. Mas, aí ele vinha com toda uma explicação. Eu falei, tá legal, mas se eu for um cara de 60 anos, mas eu me senti com 12... E aí? Não, mas aí... não, peraí. Se eu posso me identificar como mulher, por que eu não posso me identificar como um cara de 12 anos e querer brincar de salada mista com a menina de 12 anos? Deu para entender a situação? Porque se qualquer coisa é qualquer coisa não é coisa nenhuma. E aí a gente lembra dos filósofos lá atrás, em que a verdade consiste em dizer que algo é aquilo que é, meu Deus do céu. O que é um gato? Aí você tem uma série de definições. Mas, hoje em dia, cada um tem sua verdade. E aí eu conversando com o Rodrigo, eu falei que quando eu fui pesquisado, né, a pesquisadora do IBGE chegou para mim e perguntou, como o senhor se sente? Como assim, como eu me sinto? Se sente preto, pardo, branco ou indígena? Eu fiz igual a vocês. Eu ri, mas ela não riu. Aí quando ela não riu, eu lembrei, Roberlan, você está no século 20. Nós evoluímos, o mundo mudou, a mente do povo agora é mais aberta. Você é um senhor de meio século, você é antigo, cara. Quer dizer, eu não sei se Charles Darwin acreditaria na teoria da evolução se ele visse no que a gente se tornou. Eu acho que Charles Darwin seria criacionista depois de ver a gente se ele pegasse uma máquina do tempo. Porque eu não sei se a gente está evoluído, não. Não sei, não. Os países mais poderosos têm armas nucleares para destruir o planeta. Ou seja, se eles se aborrecerem, eles acabam com o planeta. Olha o nível de inteligência que a gente chegou. Olha o nível de inteligência que a gente chegou, irmãos. Nesse período da pandemia, não sei se quem acompanhou aqui matéria jornalística, as águas ficaram mais limpas. O ecossistema ficou melhor com a gente em casa. Evoluímos, irmãos. Então, por que eu estou falando isso? Cada um com a sua verdade. E a secularização tem a ver com a igreja, ela não tem mais aquela autoridade para aconselhar os crentes, senão nos ambientes e momentos de culto. E olhe lá, porque tem crente que não ouve a igreja, não ouve o pastor, nem no templo e nem no culto. Eu sou do tempo que quando os irmãos, todo culto tem isso, né? Tem aquela pessoa que conversa na hora do culto, e aí nisso tem aquela pessoa que conversa na hora da pregação. Só que numa igreja batista é um pouco mais complicado, porque batista não faz barulho, né? Aí nisso o pregador está falando,
dá até para dormir, está maior silêncio. Quando alguém vai conversar na hora que o pregador batista está pregando, todo mundo escuta, né? Aí nisso fica o irmão chateado, alguém vai, para ver se o cara se toca, alguma coisa assim, para ver se a pessoa para. Na minha juventude, o pastor parava de pregar, a pessoa se tocava, depois a gente conversa. Hoje está arriscado o pastor fazer isso, a pessoa parar, olhar para o pastor, aí quando o pastor voltar a falar, ela volta a conversar. Estou falando sério. Por quê? Porque a questão da secularização. Deus não manda mais no crente. Hoje Deus serve o crente. Você faz o que a Bíblia manda e Deus vai fazer. Se Deus não fizer, mas Senhor, eu sou dizimista. É mesmo, sabia não? Deu para entender? Eu sou ofertante, ou seja, eu estou pagando. Deu para entender? É mais ou menos assim. Aí o cara, por exemplo, ele dá R$2 de oferta e reclama se o pão da ceia está menor para ele. Então, num tempo como esse, de secularização, eu não sei se dá para perceber. Os caras são crentes, mas não parece que são crentes. E eu não estou falando aqui, gente, de usar o crentez. Por exemplo, no meu trabalho, na academia, eu não sou aquele cara que fica amado, amada, a paz do Senhor. Eu não sou um cara de fazer isso. As pessoas sabem que eu sou crente porque tem algumas coisas que elas vão conversar comigo e eu falo, pô, eu não vou conversar não, falou? Pô, mano, desculpa, mas esse papo eu tô fora. Pô, fulano, eu sou casado. Pô, fulano, não sei o que, não sei o que lá. Aí a pessoa vai e fala assim, você é evangélico? Pô, mas eu só falei, eu sou casado. Como é que o cara deduziu que eu sou evangélico? Porque na cabeça dele ser casado não basta. Ou seja, ele é crente, ele tem temor de alguma outra coisa. Entende? E aí, assim, eu não sei se dá para perceber que a secularização é esse tempo que a gente está vivendo. Não sei você, para mim, você dizer que é crente não disse nada. A gente tem que caminhar junto para ver qual é. Você dizer para mim que você é pastor, que você é o diácono, você não está me dizendo nada. Desculpa, eu como pastor dizendo isso. Mas assim, eu prefiro caminhar, dormindo com o olho aberto e outro fechado. Porque as pessoas que mais me prejudicaram cantavam hinos. Falava aleluia e se preocupava com a igreja. Entende? Então, diante de uma situação dessa, tem as definições. E quais são os pedidos que eu faço para você? Que é a parte, minha pregação é um tópico que já é uma aplicação, tá bom? Aquele clique, irmão Leonardo. Você pode ler ali, por favor? Você precisa treinar, irmãos. Porque tudo contribui para você fazer parte da manada. Tudo, tudo. Eu acho que eu já falei, é que eu falo sempre esse exemplo em tudo quanto é lugar que eu vou, e eu acho que eu já falei isso aqui. Hoje, graças a Deus, eu clico no meu TikTok na frente de qualquer pessoa, no qual eu até clico, mas preocupado, porque o meu Quai ainda não se converteu direito não. Mas graças a Deus ele está bem melhor. Meu Instagram, louvado seja Deus, está na consagração, tranquilo. Mas não foi sempre assim. Se você começa hoje uma rede social, você clica lá. Se você é igual a mim, tiozão, sou da época do caderno de pergunta. Só o pessoal da minha geração sabe o que é. E aí, nesse caso, chegava lá, nome, sobrenome, endereço, telefone, colocava tudo. Aí, nisso, você clica para abrir o negócio. Isso tinha no Instagram, depois no TikTok e no Quai. Aí tinha aquelas meninas com a pele rica em colágeno. Elas nem... o que é a idade, né? A gente sabe que é colágeno, rapaz. Agora de 13 anos não sabe. Aí nesse caso, é igual testosterona. Um cara de 15 não sabe, nem precisa. Mas aí nesse caso, observa bem como é que são as coisas, né? Pedro, você é jovem, tá, irmão? Desculpa aí, foi sem querer. Mas agora, em relação a respeito disso, né? Eu não sei se quem aqui pode ter visto uma experiência parecida. Aí tem aquela menina com a pele rica em colágeno, à beira de pegar um resfriado, dançando. Lembra do que eu falei, irmãos? Homens de Deus também são homens. Você acha que eu olhei para aquilo e falei, que coisa horrível? Não, não fiz isso, irmão. Não fiz. Pode me julgar, não fiz.
Aí eu cliquei lá na opção, não sei se era não gostar, não curtir, ou ver menos, era alguma dessas coisas assim. E aí eu ia curtindo outras coisas e tudo tal. Aí eu peguei a manha e fiz isso com as outras redes. Mas agora, se eu não tivesse essa minha disposição interna, irmãos, porque o meu sistema dopaminérgico faz o quê? Uau! Vou ver de novo, vou ver de novo, vou ver de novo, vou ver de novo, e daqui a pouco todo mundo me chama de safado. Você percebeu? Eu fui adestrado para isso. Então eu preciso me treinar para não entrar na manada. Ou então eu sofro calado, por quê? Eu vou contar isso para alguém? Eu tenho certeza que eu não sou o único que passou por isso, mas quantos pregadores você conhece que falou isso que eu estou falando? A gente sofre quieto, a gente luta quieto, a gente vence quieto, ou talvez não vence. E o lema não é vença, o lema é não seja pego. E eu não quero isso. Estou me lixando se alguém vai me julgar, eu quero melhorar. E enquanto não melhorar, não melhorei. E que Deus me ajude. E que os meus verdadeiros irmãos me ajudem. Mas eu preciso me treinar. Porque é selva. O mercado quer me colocar na manada. Porque se eu for guiado pelos meus instintos, a minha casa vira uma bagunça. Se eu for guiado pelos meus instintos, eu não protejo minha família. Se eu for guiado pelos meus instintos, eu não sou uma boa referência para o meu filho. Se eu sou guiado pelos meus instintos, hoje é o Instagram, amanhã é a alimentação, depois é a falta de exercício físico, depois eu não vou trabalhar, daqui a pouco eu estou bebendo cachaça. Por quê? Porque eu fico sendo escravo de mim mesmo, achando que sou livre. Porque já reparou, as pessoas falam que nós somos presos. Mas olha quem fala que nós somos presos. Quem não vence um cigarro, quem não vence uma droga, quem não vence uma novela, quem não fica um dia sem Facebook. Essas são as pessoas que nos chamam de escravo. Embora o vício na rede social está liberado, né? Não pode a cachaça. Então nesse caso aqui, treine-se. Porque o crente também tem isso. Tem pecado que a gente, mas tem pecado que a gente dá um jeito. Por exemplo, como eu falei, no período que as meninas eram excluídas porque engravidavam, tinha fofoqueiro. Eu não lembro de ter visto um fofoqueiro ser excluído da igreja. Não lembro. Né? Se você viu, depois você até me conta, mas eu não lembro. Então, nesse caso aqui, e o pior, às vezes era calúnia. Então, treine-se para andar na contramão do mundo. O que o mundo está fazendo? Olha, você tem que ser um zumbi. Já viu o filme de zumbi? Está mais ou menos assim. As pessoas, elas são guiadas pelos influenciadores. O que o meio de comunicação diz, as pessoas estão repetindo. Gente, é incrível, você às vezes escuta a pessoa falando, parece que você está escutando o Jornal Nacional. Você escuta a pessoa falando, parece que você está escutando um determinado programa de humor. Você escuta a pessoa falando, parece que você está lendo o Twitter de fulano de tal. As pessoas, elas não têm posicionamento próprio. E elas falam, ninguém faz a minha cabeça. Aí eu falo, tá bom, as empresas gastam milhões em propaganda porque não fazem a cabeça de ninguém. Essa gente toda é burra. Você acha que o dono da Ambev é burro? Pelo amor de Deus. Interessa a alguém que nós sejamos manada. Interessa a alguém que nós sejamos povo marcado e povo feliz. Interessa a alguém. E aí eu não sei se dá para perceber, você precisa se treinar. Porque se depender do mercado, você vai se encher de açúcar refinado, de gordura hidrogenada. E melhor ainda se você nem souber o que é isso. Mas eu vou só te dar uma dica. Para a tua roupa ficar branquinha, 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 é só você botar no tanque com água e esfregar? É só isso? Você bota uns negócios lá que se bobear machuca a sua mão. Você acha que para o teu açúcar ficar branquinho, 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 ninguém põe nada. Você passa a cana lá, a cana seca e aparece aquele pó branquinho, do nada. Aquilo vai para o teu organismo. A vovó comia carne na banha e está viva. Tu acha que o porco que a tua avó comia é o porco que você come? Tu acha que o frango que tua avó comia é o frango que você come? Você acha que o tomate que teu avô comia é o tomate que você come? Ô bobo! Eu não sei se dá para você perceber. O futuro não é mais como era antigamente.
Desculpa de ficar citando MPB aqui direto, tá bom? Mas aí, assim, é que às vezes eu me sinto mais à vontade de citar Pais e Filhos do que Sabor de Mel. Pode me julgar, eu tenho problema. Mas nesse caso aqui, prepare-se para andar na contramão do mundo. Porque pelo mundo a gente vira manada. E aí, portanto, esse portanto aí está ligando uma série de coisas que Pedro já falou desde o início do capítulo. Já que você recebeu a salvação pela graça, já que você foi escolhido pela presciência divina, já que Deus chamou você, já que isso tudo aconteceu, esteja com a mente preparada, esteja pronto para agir, esteja alerta. Você pode achar que eu estou doido, que eu sou neurótico, teoria da conspiração, mas observe bem, como é que há pouco tempo atrás você tinha pai, mãe e filho. Passou o tempo, tivemos uma explosão de mãe solteira. Agora estamos num ponto que as mulheres estão festejando a possibilidade de matar seus próprios fetos. Eu cresci ouvindo que o amor de mãe era o maior amor do mundo, e os meus olhos estão vendo mulheres celebrando em alguns países a possibilidade de executarem um feto, uma vida frágil e indefesa, que foi resultado da ação e da decisão dela com outro inconsequente. Eu não sei se dá para perceber. Cuidado, pastor, seu telhado é de vidro. Eu entendo que se eu tiver caso com uma mulher casada, ou se ela tiver caso comigo, eu tenho que resolver meu BO. Não é o feto que tem que resolver isso não, irmãos. Não é o feto, não. Eu vivo num país que não mata estuprador pela lei. Mas mata o feto? Eu não sei se dá para perceber. E eu não estou falando aqui da legislação que já prevê a possibilidade de risco de morte da mãe. Eu não estou falando aqui da lei que já prevê a dificuldade da mulher lidar com aquele feto oriundo de um estupro. Eu não estou falando disso, porque a lei prevê a possibilidade de matar o feto, não prevê a possibilidade de matar o estuprador. Aí a pessoa esquece tudo que eu falei, lá, ele quer que o estuprador morra. Não é que eu quero que o estuprador morra, eu só fico observando o que é a sociedade que eu vivo. É uma sociedade que poupa o estuprador, mas não poupa o feto. E aí, diante dessa situação, eu não sei se você consegue perceber que é para a gente ficar alerta e colocar toda a nossa esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como cantamos aqui. E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei. A morte para nós não é um problema, a morte para nós é vitória. Porque nós esperamos esse céu se rasgar e o nosso Redentor nos chamar. Essa é a nossa expectativa. Mas você pode perceber que boa parte dos crentes já não tem mais tanto essa expectativa. Porque agora a vida eterna tem que ser aqui. Com carro, casa, empresário e assim por diante. Né? Negócio de passar sufoco igual Jesus, que não tinha onde recostar a cabeça, aí não dá. Né? Mas, aquele clique, por gentileza, irmão Leonardo. Você pode ler, por favor? Aí eu volto àquilo que falamos agora há pouco. Homem, você precisa se proteger. E você precisa se proteger, inclusive, de si mesmo. Porque, desculpa de entrar nesse assunto de novo, mas a nossa geração, por exemplo, não está acostumada com galanteio feminino. Esses moleques de 18, 17 estão tranquilos. Porque elas vão para a casa deles, elas dormem na casa deles, né? É aquela bagunça. A nossa geração não. A gente, para namorar uma menina, a gente tinha que merecer. Quem tem mais de 40 anos sabe do que eu estou falando. A menina podia estar interessada em você, mas você tinha que chegar para ela e mostrar que você valia a pena alguma coisa. E quando conseguir alguma coisa com ela, tem irmã rindo aqui, tá lembrando? Quando você conseguir alguma coisa com ela, você ainda tinha que ir lá na casa do cara para pedir ao pai dela para deixar namorar. Hoje está arriscado você falar assim, posso ir lá conhecer teu pai? Porque conhecer meu pai para quê?
Entendeu? Fulana, teu pai já sabe? Meu pai sabe de nada. Aí eu pergunto, uma filha que não respeita o pai vai respeitar o homem? Eu não sei se dá para entender. Então, nesse tempo, às vezes o cara fica todo bobo por causa de um elogio. E aí ele joga tudo para o alto por causa de um momento. E aí ele se ferra todo. Porque como dizia um samba antigo que minha mãe cantava, laranja madura, na beira da estrada, tá bichado, Zé, ou tem marimbondo no pé. Você acha que você é o mais esperto do mundo, que está pegando a melhor oferta do mundo e que não teve ninguém esperto igual a você que aproveitou aquela oferta? Quando você achar que você é esperto demais, desconfie, você pode estar sendo o bobo da vez. Então, seja honesto consigo mesmo. E quando eu falo seja honesto consigo mesmo, é o seguinte: veja a miséria do seu coração. Veja. É aquele caso, se você é um homem saudável, está com a testosterona em dia, cuidado com seus olhos. Cuidado. Sabe, vez por outra, né, alguma colega fala assim, pô, tu malha focado, né? Eu falei, claro. Porque eu sou melhor do que os outros? Não. Eu treino olhando para a parede e para a minha execução. Por vários motivos. Primeiro, lembra? Vivemos a época do homem fofo. O cara que, em vez de pensar, o que eu posso fazer para minha mulher continuar comigo, ele quer bater nos outros. Estamos nessa época. Então está arriscado o cara achar que a mulher dele é uma sereia e vir bater em mim. E está arriscado o jaburu achar que é sereia e vir querer te dar satisfação comigo. E o que eu faço? É simples. Olho para o horizonte. Simples. Por quê? Sou puro? Não. Eu estou aos pés do Senhor para me purificar. Santo? Sim. Pela graça. Ele que me separou para si mesmo. Só por isso. Como diz a minha filósofa, Dona Bárbara, minha sogra, Deus a tem em bom lugar. Fogo não pode ficar perto de pólvora. Vai dar problema. Blinde seu coração. Meu Facebook pode ser acessado por mim e pela minha esposa. Fiz isso por quê? Porque eu, sabendo que a minha esposa acessa o meu Facebook, já me dá um pouco de temor. Meu lado ruim vai querer fazer a besteira, mas o meu lado ruim sabe que a Rádio Patroa está ligada. Deu para entender? E eu faço questão de falar isso, para quem vier mandar mensagem para mim saber que pode estar falando com a minha esposa. Eu faço questão. Meu celular fica na mão do meu filho e da minha esposa. A pessoa vai estar mandando no WhatsApp pensando que está falando comigo e está falando com eles. E ele já sabe ler e escrever. E como ninguém mais fala com norma culta, regra gramatical, ele vai escrever errado, mas a pessoa vai achar que sou eu também. Então eu não sei se dá para perceber que assim, você precisa ser honesto consigo mesmo. Qual é a sua fraqueza? Tem homem que a fraqueza dele é mulher. Tem homem que a fraqueza dele é homem. Qual é a tua fraqueza? Não sei. Só que é aquele caso, né? O cara que tem fraqueza por homem, ele vai compartilhar com os irmãos? Não. Porque, como se não bastasse o diabo, tem mais gente para tacar pedra nele. Então ele sofre sozinho. Então eu não sei se dá para perceber que, independentemente qual é a sua fraqueza, macho, não sei. Blinde o seu coração. Quando eu fazia kickboxing, a gente tinha que fazer muitas abdominais. Por quê? Você não tem osso aqui, você não tem nada para proteger aqui. Se isso aqui tiver mole, aquela Maria mole, o cara dá um soco bem dado, rapaz, quem já levou sabe do que eu estou falando, é um inferno. Eu estou sentindo só de lembrar. Então você tem que fortalecer a parede abdominal, porque ali é o ponto fraco. Quem já levou um soco aqui... Gente, quando eu abri o olho, eu estava deitado. Então, guarda alta. Porque por mais que doa a burdoada aqui, não é igual vindo puro aqui. Você precisa se blindar. Porque é ali que o diabo vai bater. É ali que ele vai atacar.
Você foi exposto à bebida desde a infância? Você foi exposto à droga desde a infância? Você foi exposto à pornografia desde a infância? Porque a minha geração foi treinada para ser macho, lembra? E ser macho era ser o quê? Era ser ogro. Em compensação, hoje o homem é treinado para ser sensível demais. Sou alguém que... né? Então, tá dando para entender? Aí a gente tem que aprender o que é se equilibrar. Tem que aprender a se equilibrar. Eu não posso ser o ogro lá de trás, mas também não posso ser essa flor do campo de hoje em dia. Deu para entender? Olha como é que ser homem tem sido um desafio. Tem sido um desafio. Você tira a mulher para dançar, você pode ser um assediador. Você não chega, ela fala que você é frouxo. E aí? Você olha e esse cara é psicopata. Você não olha, sei não, esse se esforça para gostar de mulher. Deu para entender como é que é o negócio? Tempos difíceis. Tempos difíceis. Se você entra na frente da namorada para defendê-la de um ataque, de um assalto, alguma coisa, mas rapaz, ele reagiu. Se você corre, olha lá, a garota está namorando mosca morta. Ser homem hoje está difícil, irmãos. Se você não fala dos sentimentos, você é grosso. Se você fala dos sentimentos, meu Deus, esse cara é muito bobo, é muito mole, homem fresco, vou largar esse cara. Está difícil ser homem hoje. Então seja honesto consigo mesmo e blinde seu coração. O texto diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Você é um homem, mas você é um homem de Deus. Você é um homem crente. E a preocupação não é por causa da sua esposa, não é por causa da sua mãe, não é por causa do seu filho, não é por causa do seu pai, não é por causa da sua igreja, não é por causa dos crentes do Facebook, é por causa do Deus que chamou você, como Pedro está falando aqui no capítulo 1. Aquele que mesmo você falhando, ele vai continuar amando você. Mas você, por essa graça recebida, você quer se tornar alguém melhor para ele. É como a música do Ivanilson que ele dizia: Senhor, eu quero ser teu filho amado, andar correto e ao teu lado, pretendendo te merecer. É algo mais ou menos assim. Mais aquele clique, por favor, meu irmão. O tempo vai passando, a gente já começa a ficar com mais pressa, né? Deus vai falando mais forte, acaba. Então, aí nesse caso aqui, você pode ler o que está escrito lá em cima, por favor? Todos nós temos limitações. O cara que estudou numa escola pública de má qualidade, ele vai sofrer para fazer o concurso com o cara que estudou numa escola privada de excelentíssimo nível. Então ele vai ter que andar umas milhas a mais. Normal. O cara, por exemplo, que mora em Caxias como eu, para trabalhar na Barra, vai sofrer mais do que o cara que mora no Recreio. Normal. Então, é importante que você tenha consciência de que há uma limitação que você tem que o teu colega não tem. Mas, apesar das limitações, decida viver acima da média. Lembra do que a mamãe falava? Você não é todo mundo. Esse é o caso. É normal que você tenha uma determinada reação? É. Mas quem disse que nós temos que viver dentro da normalidade? Seguir a Jesus não é normal. Servir a Deus não é normal. Um sábado à noite estar numa igreja não é normal, com todo respeito. Você está dando para entender? Eu não sei se dá para perceber. Seguir a Jesus não é difícil, seguir a Jesus é impossível. Pensa no trabalho do seu pastor. Ele é um pecador imperfeito, ensinando pecadores imperfeitos a serem parecidos com um Deus santo e perfeito. Isso não é normal, irmãos. Não é normal. Mas, apesar de toda essa dificuldade, precisamos prosseguir com aquela consciência de que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, até chegar dia perfeito. Quem olha para o céu agora, o céu está escuro.
Se você nunca tivesse visto a transição de manhã à noite, noite e manhã, não parece que vai aparecer o sol, parece que vai ser sempre assim. Como no período da pandemia, parecia que a gente ia sempre passar por aquilo. Eu mesmo, sabe, irmão Zé, eu não achei que eu estaria vivo. Eu vi tanta gente morrendo. Entrar no Facebook parecia obituário. Quando eu vi uma foto preto e branco, eu não pensava que era algum tipo de efeito, eu já pensava, ah, meu Deus, já foi. Horrível isso. E eu pensava, como é que vai ser, né? Só que é o seguinte, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que enquanto a gente não experimenta essa alegria da manhã, alegrai-vos na esperança. Então é nessa esperança que a gente vai se esforçar para viver acima da média. Tudo bem, o mundo está me treinando para eu trair a minha mulher. O mundo está me treinando para eu ver mulher como objeto. O mundo está me treinando para eu tomar esteroide anabolizante. O mundo está me treinando para eu querer ganhar dinheiro com jogo. O mundo está me treinando para eu me encher de doce, de fritura, de um monte de coisa. O mundo está me treinando para eu ser escravo de mim mesmo. O mundo está me treinando para tudo isso. Mas como disse Thales Roberto, todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, e esse é o apelo que eu faço para você, homem. E eu não estou falando isso porque sua mulher merece, talvez ela nem mereça, mas Deus merece. Eu não estou falando isso porque seus filhos merecem, porque tem filhos ingratos, talvez eles não mereçam, mas Deus merece. Eu não estou dizendo isso porque seus pais mereçam, porque talvez não mereçam, mas Deus merece. Porque a gente sabe, tem muito pai moleque. A gente sabe, tem muito filho ingrato. E a gente sabe, tem muita esposa que não valoriza o marido que tem. O cara está ralando igual um condenado e ela está lá reclamando no ouvido dele. Mas não move uma palha para eles crescerem juntos. A gente sabe que isso existe. Agora, você não vai melhorar porque as pessoas merecem. Mas é porque você precisa melhorar como pessoa. Deus te fez para ser o melhor que você puder ser. E Deus merece essa honra e essa glória. Deus merece isso. Porque quando alguém diz, cara, pô, você é um cara diferenciado. Eu me conheço, irmão. Eu sei que eu não sou. E quando eu penso que eu sou, eu sento perto da minha esposa e começo a falar das minhas virtudes. Aí ela começa. E daí ela solta. Deu para entender? Hoje a gente estava falando sobre o papo dos Red Pill, né? Os Red Pill falam, né, sobre a questão do valor da mulher e o valor do homem e tudo tal. Aí eu falei, por exemplo, ó, o cara novo, um garoto de 14 anos, a menina de 14 anos. A garota de 14 anos pode namorar os caras mais velhos. O cara de 14 não consegue namorar nem a mais nova. Entendeu? É mais difícil, né? Mas aí o cara, por exemplo, com uns 30 e poucos anos, ele já tem um trocadinho, já, né, tem um barraquinho, uns negócios assim mais ou menos, já fica um pouquinho mais fácil. E a mulher de 30 já levou umas burdoadas da vida, ela já sabe que, pô, não é qualquer homem que é legal, né? E ela não tá mais naquela ilusão de ser cortejada por um moleque qualquer. Aí eu falei, falando pra ela, né, por exemplo, o cara pode não ser bonito, mas se ele tiver dinheiro, se ele não tiver dinheiro, mas for bonito, ela, e tu é o quê? Eu falei, deixa quieto. Entendeu? Então, ou seja, eu sei que eu não tenho essas virtudes, mas quando alguém olha para mim e vê alguma coisa, eu vejo, Senhor, obrigado, porque o Senhor não mostrou para ele os meus vacilos, o Senhor mostrou a tua vida através da minha vida. Obrigado, Senhor, obrigado. A parte ruim deixa para a mulher ver, graças a Deus. Está 25 anos comigo, eu acho que não me larga mais, mas eu não estou muito seguro não. A gente ainda tenta encantar o cliente, né? Vai que... Então nesse caso, eu não entro nessa de confiar porque tem 25 anos de casado não. Mas assim, o que eu estou dizendo é que você precisa decidir, apesar das limitações. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. E Moisés chegou a falar com ele aquela parada do... Não falou não? Isso. Ah, é? Ó, que é o seguinte, eu falo ou você fala? Posso falar aqui mesmo? Já era, irmão. É que eu pedi a ele para me ajudar com Ele Não Desiste de Você, né?
Aí, já que ele está falando para eu falar aqui com vocês, se puderem me ajudar, eu acho que está em dó maior. Ele não desiste de você. Para o encerramento. Isso aí. Aí eu peço que vocês se coloquem de pé para a gente ler a conclusão aqui. Vamos lá, meu irmão. Vamos ler todos juntos? Num tempo em que se defende a diversidade, desde que seja com pensamentos iguais, e a liberdade de expressão, mas sem condenar o pecado, seja um autêntico homem de Deus. Sem esquecer que homens de Deus também são homens. Decida viver cautelosamente, andando na contramão do mundo. Blinde o seu coração contra os seus próprios maus desejos. Busque viver como alguém separado por Deus e para Deus, apesar das suas limitações. E haja o que houver, lembre-se de que Deus nunca vai desistir de você. Eu não estou te incentivando a errar não, mas só estou dizendo que assim, filho não deixa de ser filho. Eu não amo meu filho porque ele faz tudo certo. Eu amo meu filho porque ele é meu filho. Mas apesar do meu pai me amar, eu quero que meu pai tenha orgulho de ter um filho como eu. Vamos fazer isso no nosso relacionamento com Deus, meus irmãos? Vamos ser homens de Deus autênticos? Vamos lá. Não importa o que você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Yeah. Ele não desiste de você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, ele não desiste.
orar. E nesse momento, não faço ideia do que Deus falou com você. Eu sei o que Ele falou comigo. Existem áreas na minha vida que precisam ser tratadas. Existem cobranças que eu faço a mim e que eu fico pensando, será que eu vou conseguir realizar? Dessa madrugada pra cá, eu estava falando com Deus sobre a minha família. Meu Deus, me ajuda a dar uma vida melhor para minha família. Eu penso no meu filho, Senhor, me ajuda a ser uma boa referência para ele. Me ajuda a ser mais organizado, me ajuda a ser mais limpo. Me ajuda a tratar a mãe dele com respeito. Saindo de casa, meu filho tem 6 anos. Eu falei, olha, papai está saindo, cuida da mamãe. Eu sei que talvez as mulheres de hoje achem errado eu pedir para um garoto de 6 anos cuidar da mãe. Mas eu quero que o meu filho proteja a mulher dele quando casar. Eu quero que meu filho proteja os filhos dele quando casar. Eu quero que meu filho seja homem, não apenas tenha genitália masculina. Mas eu sei que muita coisa depende do que eu passo para ele. E eu sei o quanto de virtude me falta, o quanto de coragem me falta, o quanto de dinheiro me falta, o quanto de força me falta, o quanto de disciplina pessoal me falta. Não sei qual é a tua dificuldade, mas eu sei que Deus está aqui e que Deus colocou esse tema no coração da liderança desse ministério. E que Deus me colocou aqui e me trouxe para apresentar essa mensagem. Alguma coisa Ele quer falar com você. Eu não sei o que é. Eu gostaria de pedir o pastor Francisco que vem aqui à frente. Eu vou pedir para ele orar, porque esse apelo que eu estou fazendo, eu vou ficar aqui à frente, eu vou dobrar os meus joelhos, porque eu quero ser um autêntico homem de Deus na minha geração. Eu quero que a minha esposa tenha orgulho de mim. Eu quero que meu filho tenha orgulho de mim. Eu quero que o meu pastor tenha orgulho de mim. Eu quero que o meu pai tenha orgulho de mim. Minha falecida mãe, eu quero que ela tenha um nome honrado. Eu quero honrar a memória da minha mãe. Mas eu sei que se depender de mim, dos meus instintos, da cultura brasileira, eu não vou ser isso. Mas eu sei que Deus é maior do que isso tudo. Deus vai me ajudar. E eu sei que Deus vai ouvir a oração desse homem. Se você está na mesma condição que eu e quer essa mudança, sai do seu lugar. O pastor vai orar por nós. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos. Oremos. Ó Deus eterno, estamos diante da tua face, nesse momento em que muitos dos teus servos e amigos, também meninos, estão aqui de joelhos perante a tua face. Estão aqui, Senhor Deus, meninos, homens, senhores, e aqui estou eu passando junto deles, como teu ministro. E sei que o Espírito Santo está passando no meio deles e recolhendo o que vai no coração deles, recolhendo o que fez eles se ajoelharem perante ti. E aqui estamos nós, nesse momento da consagração. E como ministro do teu evangelho, eu declaro
consagrados homens diante do teu altar. Homens grandes, homens pequenos na estatura, mas que serão homens dedicados, consagrados, santos, conforme explicado, diante de ti, que é um Deus santo. Também clamo para que pelo poder do teu Santo Espírito sejam destruídas as âncoras que Satanás colocou no coração desses homens, âncoras malignas, que sejam arrancadas, mesmo que doam, mas que sejam arrancadas dos corações dos teus servos, para que eles possam andar como homens autênticos na contramão, suportar os esbarrões da contramão, mas viverem como homens santos na tua presença. Assim os consagro, em nome de Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos homens desta terra. Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe essas vidas. Levantem-se, abracem-se. Vamos nos abraçar. Deus os abençoe. Pastor Berlão, obrigado pela sua mensagem. Deus lhe dá um abraço. Deus lhe dê sempre coragem e ousadia para pregar a palavra.